Há mais ou menos 20 anos atrás, eu estava vivendo um momento difícil na vida. Eu já havia buscado por vários caminhos a iluminação, a luz, a leveza, mas naquele momento, cada dia eu ficava procurando um sentido para a vida e parece que não encontrava. Cada dia chegava e eu ficava esperando a noite para dormir, para ver se trazia um alívio. E quando a noite chegava, eu ia dormir esperando que chegasse o novo dia para ver se trazia alguma coisa boa. E era uma angústia, uma inquietação. E essa angústia evoluiu para uma ansiedade mesmo que estava afetando o meu corpo. E era um momento que eu não via saída. Eu já não estava fazendo as minhas práticas de meditação e de leituras com o mesmo entusiasmo, mas continuava fazendo. E em um daqueles momentos de meditação e prece, eu comecei a perceber uma coisa diferente no meu cabeção. Parece que tinha uma mensagem querendo entrar. Parece que vinha um pensamento que não era meu. Uma ideia. Era como se fosse uma ideia, como se fosse um insight. Mas por alguma razão eu bloqueava aquilo. Mas como era interessante aquela provocação, eu fui nos outros dias que se seguiram dando espaço para ver se eu conseguia perceber aquela ideia, se chegava a alguma coisa que eu pudesse compreender. E naquela época eu estava fazendo uma pergunta para o universo todos os dias. Eu perguntava o que eu preciso fazer, o que eu preciso saber, o que eu preciso ter que eu não tenho, saber que ainda não sei, para acabar com esse vazio, com esse sofrimento, com essa angústia, com essa ansiedade e também com a escassez, porque naquele momento de falta de perspectiva, eu já estava também experimentando escassez em tudo, inclusive escassez de dinheiro, já começava a faltar as coisas. Mas a cada momento de meditação vinha como que aquele pensamento querendo ocupar a minha mente. E ele foi chegando, e eu fui dando espaço, foi ficando mais amigável, até que eu comecei a perceber em forma de insight, em forma de ideia. Depois eu passei a dizer que aquilo era uma voz, mas não é uma voz. Não tinha uma voz dizendo, ei, Onildo, vou te dizer alguma coisa. Não, não era isso. É uma ideia que vinha, mas eu sabia que aquela ideia não era minha, não tinha aquele conteúdo, eu não tinha aquelas informações, mas a ideia chegava. Eu tinha que encontrar as palavras para traduzir aquela ideia. E aí teve um dia que chegou com muita clareza. As ideias já quase em forma de pensamentos, as palavras vinham chegando. E os pensamentos diziam o seguinte, olha, você acumulou um monte de lixo ao longo da vida. Tanta coisa que você acreditou, tanta mentira que você acreditou. Essas crenças que você deu valor, que você validou dentro de você, é que estão fazendo você ficar limitado. Você não está conseguindo perceber as oportunidades, perceber a beleza, perceber tudo que existe de maravilhoso nesse planeta. Você não está enxergando por causa dessas vibrações que você acumulou. Se você não remover esse lixo, se você não mudar essa frequência, se você não mudar essa vibração, você não vai sair desse atoleiro. Eu tomei um choque porque foi muito claro. Era como se tivesse alguém dizendo para mim tudo aquilo. Mas eu repito, não era uma voz, eu não estava maluco. Eram meus pensamentos. Se eu saía dali pensando, é a minha mente mesmo me dizendo alguma coisa do tipo. Só que tinha coisas que a minha mente não sabia. Não era um conteúdo que eu já tinha aprendido. Então eu tinha certeza que, muito embora não era nenhum espírito, que muito embora eu não estava canalizando nada, que eu não estava sendo médio de ninguém, mas era uma fonte de inteligência diferente. Eu tinha lido um livro de Dana Zohar que falava da inteligência espiritual. Então eu resolvi dar nome para esta fonte de inteligência espiritual. Mas podia chamar de qualquer outra coisa. Esse nome, inteligência espiritual, para esta fonte de informação, foi o que ficou confortável para mim. Eu passei a chamar então de inteligência espiritual.
E então eu fui ficando cada vez mais íntimo dessa fonte da inteligência espiritual. Praticamente eu perguntava e percebia as respostas, e vinha as broncas, e vinha os puxões de orelha, até que em um determinado momento, essa fonte de pensamento disse o seguinte: você tem que mudar a sua frequência vibracional do mesmo jeito que você construiu essas frequências negativas. E eu pergunto, e qual foi o jeito? Como é que eu fiz isso para eu fazer diferente? Por repetição. Porque tudo que você aprendeu, tudo que você construiu aí dentro em forma de vibrações, foi por repetição. Então você vai receber agora um conjunto de mantras que você vai repetir, repetir, repetir até mudar essas frequências. Então eu passei a receber frases quase prontas. Eu tinha que fazer alguns ajustes, arrumar aqui para dar sentido, mas a frase vinha quase pronta. E essas frases eram os mantras. Inicialmente vieram três mantras. E um deles falava da conexão com a fonte, o outro falava da conexão com o outro dos relacionamentos, e o terceiro falava da conexão com a prosperidade, com o dinheiro. Eu comecei então a colocar em prática. Eu repetia às vezes contando as continhas do Japamala, às vezes contando o tempo, e aí eu fui de novo intuído que uma quantidade diária boa para repetir era 1080 vezes. Era rodar o Japamala 10 vezes todos os dias. Então eu passei a fazer isso. E as coisas começaram a mudar, e foi mudando. E aí eu comecei a receber outras frases, outros mantras, e ao todo recebi 63 mantras ao longo de um período aí de uns 3 anos. Eu fui recebendo essas frases. Mas elas faziam sentido para mim, mas eu não conseguia nem passar isso para outras pessoas, para tentar ajudar outras pessoas, porque elas não faziam muito sentido. E de novo, conversando com a inteligência espiritual, ela foi me passando mais conteúdo sobre cada uma daquelas frases e cada um desses mantras. Então eu construí um conjunto de mantras que passei a chamar de reprogramação vibracional atômica. São 63 mantras que eu repeti ao longo de 3 anos, recebi e repeti ao longo de 3 anos, que fizeram em mim realmente uma transformação extraordinária. Aquela tristeza foi embora, eu não sei para onde. A ansiedade foi embora, eu não sei para onde. Claro, eu fui fazendo outras coisas que a inteligência espiritual ia orientando. Bebi mais água, fiz atividade física, fui fazendo tudo o que era orientado e repetindo os mantras. Os relacionamentos foram se ajustando, aqueles que era para acabar, acabaram, aqueles que não tinham sentido, deixaram de existir. Eu aprendi a viver bem comigo, aprendi a ter amor próprio, aprendi a curtir a solitude, estar bem estando só. E a vida realmente foi tomando um sentido em que mais nada faltou. Não houve mais escassez, em nenhum sentido. Tudo se resolvia com muita facilidade. E então, há alguns anos, 8 anos atrás, eu comecei a apresentar isso para meus clientes, pacientes. E isso então foi sendo apresentado em forma de programa de transformação. Aí surgiu o programa Reprogramação Vibracional Básico, que era só os primeiros 3 mantras, e depois eu fui incluindo os outros. O certo é que hoje tem centenas de pessoas que já praticaram isso, com excelentes resultados, pessoas que já mudaram a vida e transformaram a vida também para muito melhor. Eu quero começar o ano de 2023 com um programa de 90 dias. 90 dias para praticar todos esses mantras, os 63 mantras em 90 dias. Mas como tem que ter um preparo antes, então nós vamos ter 9 dias de preparo. Vamos ter 9 dias para praticar meditação, uma meditação específica para isso, que a gente chama de meditação RTO. Depois vamos praticar os 3 mantras básicos, e aí vamos começar os outros 63 e vamos trabalhar durante 63 dias seguidos. Aí neste material tem muita informação escrita, tem aulas gravadas, e nós vamos ter 3 lives por semana, ao vivo comigo, para a gente praticar junto, para eu passar para vocês mais do conteúdo. Então nós vamos ter 90 dias, como eu tive. O meu primeiro impacto foram 90 dias.
90 dias é para você criar a base. A vida não vai se transformar em 90 dias, mas depois que você colocar isso para dentro em 90 dias e continuar praticando, eu levei mais ou menos 3 anos para ver uma mudança que nunca mais perdi. Então aí você vai praticar, a gente vai acompanhar, a gente vai estar junto, porque está chegando cada vez mais gente. Então nós vamos começar o ano de 2023 com esse passo forte e poderoso. Então, se esse vídeo chegou para você, esse chamado chegou para você, não fique de fora. Faça todo o esforço que você puder para que você realmente receba e participe. Já começaremos no dia 1º de janeiro e vamos seguir junto por 90 dias. O que você vai ter que investir? Todo o material que você vai receber, meditação, RVA básico, RVA avançado, RVA 42, 63, tudo isso, as pessoas que já fizeram um investimento em torno de R$800, porque foram fazendo um após o outro, devagarinho. Mas eu estou colocando isso para você que vai começar agora e fazer quase pela metade desse valor. O investimento vai ficar R$450 e você pode parcelar isso no cartão, lá no Hotmart. Então você vai receber todo o material e você vai estar comigo durante 90 dias, 3 lives por semana, são 12 lives por mês. Então são 36 encontros que a gente vai ter cara a cara para eu passar para vocês aquilo que eu recebi e que realmente transformou a minha vida. Eu só digo para você uma coisa: se este vídeo chegou para você, isso é um chamado. Não fique de fora. Pode ser a oportunidade que te faltava, de você realmente dar o passo que faltava para você começar na sua caminhada com mais leveza, com mais paz, com muito mais serenidade. Entre em contato comigo através do link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vamos fazer o seu planejamento, a sua inscrição, mas eu quero que você esteja lá. E eu espero você lá. Até breve.